Queridos irmãos e irmãs, ao chegarmos ao terceiro domingo do nosso tempo da Quaresma, esses 40 dias de retiro, de purificação, em preparação à grande solenidade da Páscoa, a vitória da vida sobre a morte, nós hoje então, depois de termos passado pelas areias do deserto, subindo a montanha do Tabor, hoje somos chamados a examinar o próprio coração e ao mais profundo do nosso ser, para buscarmos essa conversão que Deus ele tanto deseja e insiste com cada um de nós. E nós estamos dispostos, sim, a buscarmos a raiz aonde possa ser sanado tudo aquilo que anda nos separando, nos distanciando desse encontro, dessa experiência tão maravilhosa com Deus, aonde nós encontramos a verdadeira razão do nosso ser, a explicação do sentido de nossa vida, de nossa existência e o sentido, a fórmula segura de darmos uma contribuição para que o nosso mundo ele seja melhor. E é claro que ao examinarmos o nosso interior, nós não podemos ter medo de checarmos tudo que precisa de fato ser rompido, que precisa ser cortado, mesmo que já tenhamos nos acostumado, mas que precisa de fato ser tirado de nossa vida, mesmo que cause um desconforto, mas que Deus hoje ele tanto nos pede nesse tempo de mudança, nesse tempo de conversão. E é o nosso tempo, é o tempo da graça, é o momento favorável. É claro que não sai da nossa mente e se tornou assim tão emblemático a postura, a atitude do Bento XVI ao renunciar ao comando da igreja, de nos chamar a atenção para todas as instâncias de nossa vida, que é sempre tempo de reconhecermos essa necessidade de mudança, de transformação, e de que maior do que a nossa capacidade é a força de Deus para podermos sustentar e levar adiante a obra. E é sempre tempo de poder oferecer aquilo que o mundo pode até mesmo pensar que nós não temos mais nada para dar, para oferecer. A liturgia então, ela apresenta de uma maneira assim tão bonita, abrindo esse encontro de Moisés com Deus no monte. Olha, quando ele olha e encontra aquela sarça ardente, aquele arbusto que queimava e não se consumia, e que de repente escuta a revelação do próprio Deus, dizendo quem ele era, a sua definição, qual o seu nome. A gente não trata com ninguém anônimo, mas a gente quer saber o nome, o significado, quem é que a gente lida. E Deus, ele até mesmo se inclina ao capricho humano e se revela. E a revelação dele é muito interessante. Ele diz: eu sou. Assim, você, Moisés, deverá me apresentar diante do faraó, diante do povo que se encontra na situação de escravidão. O eu sou me enviou. E essa definição de Deus, muito mais do que apenas o verbo ser, na realidade é o estar. É o Deus que permanece conosco, como mais tarde, na encarnação do Cristo Jesus, que toma o nome de Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Já aí no Oreb, a definição hoje que os exegetas adotam mais para essa apresentação de Deus
é que ele se apresenta como aquele que está com. É o Deus que se manifesta presente e não longínquo. É o Deus que não se distancia de maneira alguma dos seus filhos. Retorna o Papa Bento que disse: jamais Deus abandonou a barca. Pelo contrário, o tempo todo acordado esteve ali sustentando. Ele permanece. Então é um Deus presente. Depois o texto ele fala desse Deus que não é desconhecido, impessoal, indiferente, mas é o Deus dos nossos pais. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus do nosso povo, é o Deus da nossa gente, é aquele que caminhou conosco, é aquele que já na tradição da nossa família, ele já manifestou o seu poder, ele já deu prova de sustentar, de amparar, e que pelo testemunho de vida deles, na nossa própria trajetória, na nossa genealogia, a gente já pode confiar, acreditar, porque ele manifestou a sua presença salvadora, redentora, nos dando essa graça da manutenção. Então é um Deus muito pessoal, presente, se manifestando junto a cada um de nós, e que deseja, a partir desse encontro, a transformação ela possa acontecer, porque Ele conhece o mais profundo do meu ser. Então eu não lido com alguém que eu possa tapear, porque Ele conhece muito mais de mim do que eu mesmo. Ele que me formou, Ele me formou para ser bom, para produzir fruto, e um fruto que permaneça. Ele investiu em mim. E aí então a gente encontra na alegria do Evangelho hoje de Lucas, quando Cristo Jesus, retomando toda essa experiência, falando agora ao povo de Israel, falando dessa vocação para produzir o fruto bom, e não entendendo o porquê dessa não aceitação a Ele enquanto enviado do Pai, e por que se perderam ao longo do tempo, não produzindo o verdadeiro fruto, Ele vai exemplificar sobre essa figueira. Olha, quem está marcando o tempo, quem aí está marcando o passo, está ocupando o lugar e vai ser cortado, vai ser tirado. Mas na parábola, Ele mesmo revela esse rosto ou esse coração tão terno do nosso Deus, que coloca um interlocutor que ainda pede: não, Senhor, dá mais um tempinho, deixa eu cavar em torno dessa raiz, vou colocar um adubo, vou regar, quem sabe no próximo ano, quando o Senhor voltar, o Senhor não encontra então nessa figueira um fruto bom. Então Jesus ele ainda apresenta essa oportunidade, ele ainda nos diz: olha, é o tempo do investimento, de colocar na raiz esse adubo, essa água, de permitir que o sol ele chegue para poder oferecer mais ainda nutrientes, para que assim você tenha condições de produzir o que você realmente foi vocacionado. Você não está produzindo porque não está tendo esse investimento. Mas como é que eu posso ser bom? Como posso me manter na fidelidade à aliança com Deus, se eu não investir, se eu não cuidar dessa manutenção do meu viver? Jesus, em outro momento do Evangelho, ele fala: sem mim nada podeis fazer. A gente começa um projeto, vai muito bem, mas logo depois a gente começa a enfraquecer, e nem sempre a gente permanece no caminho reto, naquilo que se propôs, naquilo que prometeu durante todo o tempo. Por quê? Somos inundados pela mentalidade, pelas ondas, da nossa vida, da mentalidade que vai nos paganizando, e a gente começa a assimilar aquilo que não deveria ser assimilado, e a gente então não tem o que oferecer
de Deus, começa a oferecer aquilo que é meramente do homem, nem humano, mas do homem. Então eu coloco a minha limitação, a minha aspereza, o meu desejo de querer levar vantagem em cima dos outros, começa a viver a lei de Italião, bateu, levou, e tantas outras coisas. Mas se eu vou por outro caminho, de me deixar conduzir pela vida espiritual, certamente esse patrimônio que vai sendo guardado, ele vai me capacitar a oferecer um verdadeiro fruto que vai, com certeza, não só saciar a fome de tantas pessoas, como também ele irá ser motivo de uma reprodução para aumentar mais e mais a obra do Senhor pelo mundo afora. Assim hoje, queridos irmãos, Deus ele nos chama para esse grande projeto de conversão rumo à Páscoa. Toda a igreja ela é chamada à conversão, à mudança de vida. A igreja no seu sentido de instituição enquanto tal, mas a igreja que somos todos nós, os batizados, nas suas diversas instâncias, nos seus diversos setores, somos chamados a essa conversão que Deus ele suscita em cada um de nós. É tempo de adubar, é tempo de preparar o nosso solo, o nosso terreno. E a gente tem diversas oportunidades. O convite, a oração que é feita para intensificarmos, nos encontros, essa oportunidade que temos aqui na matriz da nossa Via Sacra, para mim é um carro-chefe. Toda quarta-feira à noite, numa rua aqui da nossa cidade, a gente se faz presente, levando a cruz de nosso Senhor, rezando os passos da Via Sacra, levando a palavra de Deus, encontrando com os outros. É um momento de testemunhar, é um momento de sacrificar, subindo ou descendo ladeira. É o momento da gente falar da fé que a gente professa. Momento da caridade, acompanha do quilo, alimenta as 150 famílias e tantas outras coisas. Momento de estarmos diante do Senhor em adoração, a busca do sacramento da reconciliação, a confissão. São tantos, são tantas as motivações que a gente tem e que certamente é a contribuição que a gente pode dar a si mesmo para poder oferecer esse fruto que não perece, mas que enobrece a nossa alma e que certamente nos dará a garantia da salvação. A igreja precisa, ela conta com cada um de nós, e é tão bonito quando Cristo Jesus, ele mesmo ao contar essa parábola, é ele quem fala, pedindo esse tempo, onde ele revela que não deseja que ninguém se perca, ou seja, não dá a ninguém como perdido, como um caso perdido, mas deseja insistir, investir para que se salve, para que se converta e viva. E é aí que a gente então se apoia, e ao mesmo tempo que se apoia e que pega, Senhor, que eu encontre sempre na minha vida pessoas ou pessoa que não desista de mim, que não me dê como perdido, mas que insista em cavar em torno para que eu possa produzir esse fruto, que possa ser que depois de ter produzido frutos, eu venha estagnar, retroceder, não venha me cuidar, mas que tenham aqueles que não me deixem perder, mas insistindo, possam me levar a de novo a estar no caminho seguro, certo, para dar esses frutos. Mas também é necessário que eu me coloque como um obreiro do Senhor, buscando todas essas árvores que estão precisando desse serviço, desse cuidado, e que tantas e tantas vezes esse serviço, esse trabalho, essa missão não se dá meramente num contato pessoal, mas se dá sobretudo pela grande força, pelo poder transformador que a oração, a penitência, o jejum, eles têm. A capacidade que essas práticas, elas têm de abalar o poder do inferno, do tentador.
e de nos dar a grande vitória. Que o Senhor assim nos abençoe e Ele nos conceda essa graça de vencermos as dificuldades, as provações e de caminharmos sempre com muita fé, com muita esperança ao encontro daquele que já venceu e que nos chama também à grande vitória. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.